Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Vamos fazer uma revisão sobre a Revolução Francesa. Essa revisão vai apresentar uma exposição diferente, uma metodologia de exposição diferente, que talvez fique mais claro para alguns, ok? Vamos prosseguir no estudo da Revolução Francesa. Algumas observações importantes, que talvez alguns não estejam tendo esse cuidado. Quando a gente vai estudar em casa, a gente tem que ter algumas medidas para facilitar nossa concentração. Primeiro, evitar estudar deitado. Deitado é uma posição de relaxamento, então não se concentra tanto assim, né? Apesar de a gente assistir filme deitado, às vezes pelo celular, para estudar não é muito adequado. Segunda situação, faça anotações. Anote aquilo que você acha que é importante, anote tudo aquilo que você acha que pode esquecer posteriormente. Ao anotar, além de você criar um documento que você pode consultar depois, também ajuda na memorização, pois quando a gente repete aquilo mentalmente para anotar, o nosso cérebro entende que aquilo é importante e que deve ser gravado. E outra situação, assista o vídeo mais de uma vez, principalmente se achar necessário, né? Em uma aula ao vivo, quando se algo ficou confuso, você pediria para repetir. Nesse caso, não é necessário pedir para repetir, você simplesmente volta ao vídeo e escuta ele novamente, assiste ele novamente, ok? Então, ter esses três cuidados, essas três boas práticas que podem auxiliar no estudo de vocês em casa. Evitar estudar deitado, fazer anotações e, conforme for adequado, assiste ao vídeo mais de uma vez, ou assiste a trechos do vídeo mais de uma vez. Aquele trecho que ficou meio confuso, assiste mais uma vez, ok? Primeira situação, antes de a gente estudar a Revolução Francesa, né? Entender como era o regime, a organização política na França antes da Revolução. É o que a gente vai chamar de Antigo Regime, certo? Como era o antigo regime? Como era a França antes da Revolução? A França era um Estado absolutista. O que é um Estado absolutista? É um Estado que concentra todas as atividades nele. E esse Estado absolutista estava centrado em uma monarquia absolutista, ou seja, onde um rei governa esse Estado de maneira plena, certo? Era uma monarquia absolutista, governava um Estado absolutista. Bom, um dos principais símbolos desse tipo de governo foi o rei Luís XIV, esse que a gente vê aqui na fotinha. Ele se declarou até como Rei Sol, se auto-apelidou, se autonomeou como Rei Sol. Ele dizia que tudo girava em torno dele, certo? Além disso, a sociedade francesa estava dividida em três estados, politicamente falando, certo? O clero, mais especificamente o alto clero, a nobreza e a burguesia e o campesinato, que era o terceiro estado. Okay? Primeiro estado o clero, segundo estado a nobreza, terceiro estado a burguesia e o campesinato. Ok? Vamos progredir. Bom, o que estava acontecendo ali imediatamente antes da Revolução Francesa? A gente sabia que a concentração das funções de Estado estava dada no rei, certo? A nobreza, ela perdeu parte da sua função em relação à Idade Média, porém, ela conservava os seus privilégios. Parte da função da nobreza foi transferida para o Estado e para o rei, porém, os privilégios foram conservados pela nobreza. O Estado, mais especificamente o rei, tinha altos gastos para manter os privilégios de a corte, para manter uma vida de luxo. Além disso, é sabido que a França financiou ou ajudou a financiar a independência americana, o que gerou alguns gastos também, certo?
Por que a França ajudou os Estados Unidos a se tornar independente? Porque ela era rival da Inglaterra. E isso contribuiu também com a crise econômica, que a gente vai ver. Mas os principais fatores da crise econômica eram os altos impostos e também as sequências de invernos rigorosos que atrapalharam a colheita na França. A França, nesse período, ainda era um país agrário, era um país cuja sua economia dependia das colheitas, das fazendas. Então, como houve uma sequência de colheitas ruins, isso atrapalhou toda a economia francesa, gerando uma crise econômica, fizeram com que pessoas passassem fome, o que aumentou a insatisfação social com o antigo regime. Okay? Bom, para facilitar esse estudo, apresentado de uma outra maneira, a gente vai dividir essa Revolução Francesa em 3 etapas: a Assembleia Nacional, a Convenção Nacional e o Diretório Nacional. Então, o que foi a Revolução Francesa? Ela foi um período de turbulência social e política que deu como resultado o fim da monarquia francesa e a instauração da República. Okay? Nesse período aí, nessa Revolução Francesa, a gente vai dividir ela em 3 momentos para que a gente estude com maior facilidade, compreenda com maior facilidade. Lembrando que é um período de muita turbulência política, de muita reviravolta, de muita violência, de muito radicalismo. Então, vamos tentar separar essas etapas da Revolução para a gente estudar aos poucos e assimilar melhor esses eventos. Devido aos diversos problemas econômicos, a fome, a insuficiência financeira do Estado francês, apesar dos altos impostos, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Bom, primeiro, o que é a Assembleia dos Estados Gerais? Era uma assembleia que o rei absolutista convocava quando tinha uma grande emergência, um problema muito sério, a qual ele queria ouvir a opinião das outras pessoas, das outras camadas da sociedade. Perceba que o rei era absolutista, isso aqui não era uma assembleia permanente, era uma assembleia convocada pelo rei e, caso o rei quisesse, destruída pelo rei também, dissolvida pelo rei também. Para vocês terem uma ideia, havia mais de 150 anos que uma assembleia desse tipo não era convocada. Okay? Então, era um evento muito raro o rei chamar o povo para falar com ele. Certo? O rei era absolutista. Bom, a respeito das deliberações dessa assembleia, do que seria o melhor fazer, lembrando que essa assembleia ela era apenas consultiva, né? O rei era absolutista. Essas assembleias elas tinham uma função de apontar, dar um conselho, olha, acho que o melhor é isso aqui. Entendido? Bom, ficou um impasse se essa votação seria realizada por estado, ou seja, cada estado ia votar internamente a situação. Para lembrar, primeiro estado, clero, segundo estado, a nobreza, terceiro estado, a burguesia e o campesinato. Okay? Cada estado ia votar entre si, o que seria mais interessante, e depois ia se contar os votos por estado. Certo? Porém, outras pessoas proporam o voto nominal, ou seja, faz uma votação só, cada membro, independente do seu estado, dá a sua opinião e depois se contabiliza aí esses votos, essas opiniões. Bom, o rei percebeu que a votação estava se encaminhando para ser tomada por uma decisão nominal, ou seja, não, a votação não ia ser mais por estado, ia ser por cada indivíduo ali. Isso seria desinteressante para o rei. Então, o rei tenta dissolver
os Estados Gerais. Porém, essa Assembleia dos Estados Gerais, que estava ali presente, alguns membros deles, principalmente do terceiro estado, mas também do primeiro e do segundo estado, minoria, bem pouquinho, verdade, mas presentes também, decidiram, o rei quer fechar os Estados Gerais, porém a gente vai fazer uma Assembleia Nacional e vai promover uma nova Constituição para a França. E até eles fizeram um acordo que ficou famoso na história. A gente vai se reunir e essa reunião só vai acabar quando a gente tiver uma Constituição pronta, ok? Então, essa foi a dinâmica de transformação de uma simples Assembleia de Estados Gerais que estava ali para dar suas opiniões para o rei fazer o que ele desejaria, para uma Assembleia Nacional que foi fazer uma Constituição. Ok? Isso não foi de nada. Então, as pessoas que ocupavam os Estados Gerais já estavam muito absorvidos de ideias iluministas, certo? De críticas ao poder absoluto do rei. Então, quando o rei convoca essa Assembleia para averiguar uma solução, a solução que algumas pessoas apresentaram era a diminuição do poder do rei, o fim de uma monarquia absolutista. Então o rei não, epa, peraí, essa ideia não é boa não. Então ele tenta dissolver os Estados Gerais e dissolve. Porém, os membros ali desses Estados Gerais se reúnem à parte e decidem, vamos fazer sim uma constituição para a França, vamos fazer sim uma constituição que diminua o poder do rei, para ele deixar de ser um rei absolutista e passar a ser um rei, uma monarquia constitucional, uma monarquia que está abaixo de uma constituição, ou seja, vamos colocar limites ao poder do rei, ok? Então, a Assembleia de Estados Gerais passa a ser uma Assembleia Nacional, uma Assembleia que quer fazer uma Constituição. Esse é o primeiro momento aqui da Revolução Francesa. Progredindo. Dessa Assembleia Nacional, aliás, desses Estados Gerais que passou a ser a Assembleia Nacional Constituinte, é percebido algumas situações. Olha, o rei não está com tanto poder assim não. Isso aliado à situação de fome, de crise econômica extrema que o povo estava passando, né? Então, temos a configuração desses dois fatores, uma fome extrema, não existe aí um poder sendo exercido, o rei já não é fraco, o rei já não tem esse poder assim. Dessa percepção nasce o período de grande medo. As convulsões sociais políticas que estavam sendo debatidas nos círculos políticos, elas tomam as ruas. Esse período é conhecido como o grande medo. São pessoas aqui que estão passando fome, estão com medo de morrer de fome e cheia de incertezas políticas. Ninguém sabe como é que vai ficar esse processo. O que é que acontece? Acontecem diversos saques e diversos assassinatos. Colheitas estão sendo saqueadas, propriedades estão sendo saqueadas, certo? Grupos organizados, ou nem tanto, grupos populares não tão organizados assim, invadem uma propriedade, invadem uma fazenda, invadem uma casa grande, roubam o que tem ali, matam seus membros, seus donos. Então, é um período de uma grande violência em toda a sociedade, certo? Nesse período, também, muitas famílias nobres fogem, certo? Existe uma fuga da nobreza para outros países. Por quê? Porque a situação estava descontrolada, ok? Existiam saques e assassinatos cotidianos. Uma outra perspectiva, um outro acontecimento que foi símbolo desse período foi a queda da Bastilha. A população invadiu a Bastilha. Alguns historiadores apontam que o objetivo não seria libertar os presos políticos, mas sim conseguir armas, né, instrumentos de combate. Outros não.
outros apontam que tinha-se um interesse em libertar alguns presos políticos também. Ok? Existe esse conflito, qual foi o principal motivo aí da queda da Bastilha. Porém, o que é saber é que a Bastilha caiu. A Bastilha, o que era? Era uma prisão, era uma fortaleza, onde o rei prendia os seus adversários políticos, seus opositores políticos, e nesse evento da queda da Bastilha ficou demonstrado que o rei já não reinava, que aquele rei absoluto, de absoluto, não tinha nada, e ficou simbolizado esses acontecimentos de caos político e caos social nessa queda da Bastilha, certo? Nesse período foi proclamado, foi emitido um documento, divulgado um documento sobre os direitos fundamentais do homem. Foi a primeira perspectiva que se teve aí de direitos humanos. Esses direitos fundamentais do homem diziam que defendiam a perspectiva da propriedade, da liberdade, da igualdade entre os homens, certo? Porém, isso é uma coisa mais teórica. Foi um documento que foi emitido, que entrou para a história, foi um documento importante, tá? Foi emitido nessa época aí na França, ok? Diante dessa convulsão social, ficou-se uma questão aí, conforme cada grupo político da Assembleia Nacional. Existe a situação está terrível, a gente tem que apaziguar essa situação, a gente tem que diminuir essa violência que está acontecendo nas ruas. Outros queriam aproveitar essa situação, promover esse levante do povo para fazer mudanças políticas grandes. Então, ficou esse questionamento a respeito da situação. E houve essa divisão aí no, nos políticos, nos líderes da Revolução Francesa. A situação está grave demais, a gente tem que apaziguar a situação, acabar com essa violência. E outros não, vamos aproveitar agora essa situação de total questionamento, de total turbulência social e fazer grandes transformações na sociedade. Okay? Então houve essa divisão aí dessa perspectiva. Como eu falei, a Assembleia Nacional era uma Assembleia Nacional Constituinte. E o que é a Assembleia Nacional Constituinte? É aquela que quer promover uma nova Constituição. E qual foi o caráter dessa nova Constituição? Essa nova Constituição, ela ia fazer com que o rei perdesse os poderes dele, certo? Ó, rei, você vai continuar vivo aí, existindo, porém você não manda mais em nada. Você não é mais absoluto, coisa nenhuma. Você fica aí caladinho e continua existindo. Ou seja, ela dividiu os poderes em três poderes, ali baseado naquelas ideias de Montesquieu, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, ok? Nenhum deles mais sob influência do rei, né? Agora os poderes são independentes e são três. Outra perspectiva importante era o Estado laico. A Igreja, pelo menos oficialmente, não poderia mais interferir nas decisões do Estado. Perceba também que, aliado àquela grande medo, aquele assalto, aquele tipo de destruição que estava acontecendo nas ruas, houve agora, promovido pelo Estado francês, uma desapropriação das terras da Igreja. Ah, bispo, a diocese tem muitas terras? Tem, mas não. Agora essas terras pertencem ao Estado e vai ser ou gerida ou distribuída pelo Estado. Okay? Então houve uma desapropriação das terras da igreja, agora não apenas pela força, mas de uma maneira legalizada, né? De uma maneira dentro da lei ou de uma maneira prevista pela Constituição. E uma outra perspectiva também era uma divisão entre ativos e passivos para a população. Como seria isso? São os cidadãos que são economicamente ativos, que contribuem para a economia, e aqueles que são economicamente passivos, aqueles que não pagam impostos, aqueles que não têm tanta importância aí na economia. Ou seja, os ativos basicamente eram a burguesia, eram os ricos. Okay?
Nesse sentido, esses ativos é quem teria os direitos políticos plenos, já os passivos não. Percebam que, apesar de ser uma perspectiva de todo homem igual, mas existia um tipo de... Esse era mais teórico do que desenvolvido na prática. Okay? Existia algum tipo de separação. Bom, dois aspectos importantes desse novo período aí da Convenção Nacional. Primeiro, como eu falei, no período de medo, do Grande Medo, houve a fuga de nobres, né? Os nobres estavam sendo assassinados, suas propriedades estavam sendo saqueadas, então muitos deles fugiram para outros países. Okay? Isso fez com que em outros países aumentassem os relatos do que estava acontecendo na França, da convulsão social que estava acontecendo na França, das grandes crises de violência que estavam acontecendo na França. Isso fez com que outros países entrassem em combate com a França na tentativa de apaziguar essa situação, vamos dizer assim, de interferir nessa situação, acabar com essa violência e, para esses países, restaurar ali uma monarquia, que era a maneira de acabar com essa violência. Ou seja, a França, além das grandes violências, das grandes confusões internas acontecendo com sua população, estava passando por uma guerra internacional também. Outros países estavam guerreando com a França. Nesse primeiro momento, a Áustria e a Prússia. Mas no segundo momento, até mesmo a Inglaterra vai interferir nesse tipo de combate. Ok? Outra perspectiva. Ali no final da Assembleia Nacional, a gente viu que estava tendo uma grande violência e os políticos franceses se dividiram entre aqueles de ideias mais radicais que queriam aproveitar aquela situação de crise de violência para instaurar grandes transformações, grandes mudanças políticas, e aqueles que queriam diminuir aquela situação de violência extremada, que queriam apaziguar a situação para, a partir de uma estabilidade, tentar desenvolver a França, as mudanças políticas na França. Bom, esses duas vertentes foram divididos entre dois partidos políticos, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos, eles são os mais radicais, aqueles que propunham uma radicalização do movimento, uma radicalização da situação para fazer essas grandes transformações. E os girondinos eram aqueles que queriam uma estabilidade, uma diminuição da violência, e a partir dessa diminuição da violência, fazer as transformações. Okay? Bom, com essa situação da guerra internacional, foi promovido o poder dos jacobinos. A situação é muito grave, temos que radicalizar mesmo. Então, os jacobinos assumiram o poder. E essa perspectiva foi que gerou essa Convenção Nacional que colocou quem no poder? O líder dos jacobinos. Esse líder dos jacobinos foi o Robespierre. Nesse período, vai haver essa batalha contra as ameaças externas na França, porém, os jacobinos eles também vão guerrear contra os seus adversários políticos. Ou seja, vai ser um período que vai ser conhecido como terror jacobino, ou terror. Então, aquela confusão, aquela violência inicial que antes estava, vamos dizer assim, sem liderança, por uma violência mais caótica do povo indo saquear fazendas e propriedades para conseguir alimentos e etc. Agora ela passa a ser uma violência administrada aos opositores dos jacobinos.
ela passa a ser uma violência administrada pelos jacobinos, certo? Então, existiu esse período do medo, certo? Foi um período de muita convulsão social, muita violência, saques e assassinatos, de um modo geral. Porém, agora existe um terror que é administrado por essa convenção, que é para perseguir os opositores políticos, né? E esses opositores políticos eram condenados à guilhotina, que foi uma invenção aí da época, inclusive. Eram condenados à morte. Bom, como a gente viu, houve essa perspectiva do terror administrado aos opositores dos jacobinos. Isso fez com que Robespierre, que era o líder dos jacobinos, fosse perdendo apoio, certo? Uma ditadura muito grande, uma violência muito grande faz com que ela perca apoio. Então, houve uma reação, né? O pessoal da oposição, os girondinos, até alguns jacobinos mesmo, e outros políticos que não participavam em nenhuma dessas vertentes, se uniram e tomaram o poder, deram um golpe que condenou Robespierre à morte. Esse golpe, essa mudança, ela foi conhecida como reação termidoriana. E por que reação termidoriana? Vocês se lembram que a Revolução Francesa, como a gente viu em outras aulas, criou um novo calendário? Pois bem, essa reação aconteceu no mês de Thermidor. E esse mês de Thermidor denominou essa reação termidoriana, certo? Eles fizeram nova constituição, com voto censitário permaneceu, tá? Esse diretório, ele teve que lidar com diversas crises políticas, né? Tanto de jacobinos que queriam voltar ao poder, quanto também de monarquistas. Ainda tem a galera que queria a volta da monarquia. Então, foi um período que esse diretório passou que estava repleto de instabilidade política, repleto de pessoas querendo um golpe de Estado para voltar ao poder, ok? Nesse sentido, o que foi percebido? Olha, a gente precisa de alguém que tenha força o suficiente, que tenha poder o suficiente para impor essas decisões. Porque o maior perigo agora para a França é a desordem em si, essa situação de caos, de morte sendo continuada. Então, eles escolheram uma pessoa para assumir o poder, fizeram uma nova mudança política, escolheram uma pessoa para assumir o poder. Que pessoa foi essa? Foi Napoleão. Isso foi o início do período napoleônico. Foi promovido um consulado, onde Napoleão foi o principal líder, foi eleito o primeiro cônsul. E por que Napoleão? Vocês se lembram que estavam acontecendo guerras, invasões externas? Pois bem, essas guerras, essas invasões externas contra a França, teve um general que se destacou com várias vitórias. E ele virou meio que um herói nacional, um símbolo nacional. Então ele tinha grande popularidade e era um excelente combatente, um excelente líder de tropas. Portanto, foi concedido, foi colocado Napoleão como sendo o líder aí desse consulado. Qual o objetivo desse consulado? Acabar com essa confusão social que estava acontecendo na França. Okay? E essa foi a Revolução Francesa. Ela teve seu início em 1789, com críticas ao antigo regime, ao regime absolutista. Ela passa por diversas transformações sociais conforme cada facção está no poder, certo? E por fim, devido a essa crise, essa grande violência interna na França, ela coloca um governo forte,
ela coloca um líder forte que é o próprio Napoleão. Então, o que é a Revolução Francesa? É um período, é um período de grandes confusões sociais que iniciou na França em 1789, a qual questionava a monarquia absolutista e resultou no governo de Napoleão. Ok? Até a próxima aula.